Fala rapaziada, beleza? Gabica aqui na área, hoje com um convidado muito especial, Theo Borges, para a gente falar de Bundesliga 2. Seja bem-vindo aí, Theo. Valeu, Gabica. Obrigado pelo convite. Falar da competição que provavelmente eu mais acompanho durante a minha jornada. Essa é a minha décima temporada da Bundesliga 2. Nem sempre tão feliz. No início um pouco adaptativo, mas não muito apreciada por alguns amigos, confesso. Acho que às vezes não entenderam o contexto, mas a gente está aqui para falar sobre isso, sobre esse contexto da Bundes 2. Não tem muito glamour, mas eu acho que é uma competição interessante. Boa, Theo. Inclusive, até comentando sobre isso, aqui, né, no canal, eu vou fazer uma série, né, de vídeos, que inclusive você até participou na temporada passada, a gente fez a Série A junto, né, análise de Série A, Boa. e eu falei, cara, só vou fazer Bundesliga 2 se o Theo topar, porque eu Que também sou um isso. dos caras que manjo muito pouco, então eu falei, não, tem que trazer o maior especialista de Bundesliga 2 pra gente fazer um Quem programa de dera. Bundesliga 2. Quem É dera. lógico que você é, pô. Vai falar que não. Pô, cara, deixa eu dar um contexto para a gente já Manda o vai contexto pra começando. galera. Então, a Bundesliga 2, eu comecei a trabalhar ela na temporada, se eu não me engano, 13, 14, provavelmente. E eu escutava muito o pessoal de Portugal, né? Falando, ó, a Bundesliga 2 está para chegar. E eu ficava com aquela coisa, pô, vou criar essa expectativa também, porque eles que são veteranos gostam, então provavelmente vai ser bom para mim. Só que naquela época eu já estava no Match Odds, então para mim era o básico no Match Odds, era observar quem estava melhor em campo, estar a favor dela, observar quem estava pior, estar contra ela e deu. E a Bundesliga 2 começou e eu só tomava porrada, porque a equipe estava melhor em campo sofria, a equipe estava pior marcava, e era um sururu danado, eu não entendia nada e terminei a primeira temporada perdendo dinheiro pra cacete. E não queria mais saber da Bundes 2. Fiquei ali o intervalo europeu criticando a Bundes 2 para tudo quanto é gente, falando que não prestava, que era uma liga ruim. E aí eu comecei a conversar com o pessoal e falando, cara, você está interpretando a competição de uma maneira diferente. Porque se você consegue ter uma percepção de quem está melhor em campo, quem está pior, não necessariamente aquela equipe na Bundesliga 2 vai marcar. E você tem que entender o contexto. Por quê? Primeiro, o critério de desempate. A competição não é um critério de desempate comum. Na Alemanha, o critério de desempate ele é feito primeiro pela diferença de gol, o saldo, depois pelos gols marcados. Então, não necessariamente uma equipe que está perdendo de 2, 3-0, ela vai ser uma boa equipe para você, por exemplo, entrar contra ela num vovô. Por quê? Porque ela vai se jogar para tentar marcar um gol, porque no final, esse gol marcado ele vai fazer diferença na hora de ter uma diferença na hora de rebaixamento e tudo mais. Então, às vezes o pessoal, 2-0, é uma boa para um vovô. Aí, do nada, a equipe que está perdendo vai lá e tenta buscar uma recuperação. E aí, pensando nisso, atrelado ao baixo nível técnico, hoje em dia, talvez, com essa chegada de times maiores na Alemanha, com mais recurso financeiro, com jogadores que estão vindo terminar a carreira, a gente vai falar disso também aqui, talvez o nível técnico aumente um pouquinho, mas a maioria dos jogadores da Bundes 2 tem um nível técnico menor. Então você vai ver muito erro de passe, muito erro na composição de jogada. Às vezes o time já está exposto, o cara vai tentar criar no meio, ele dá um passe errado, ele gera um contra-ataque absurdo. Que são Então muito não rápidos, faz inclusive. muito. Então não faz. Por mais que tenha muito gol perdido, porque aí o atacante também é ruim, você tem muita chance sendo criado. Então uma hora essa bola vai entrar. Então você trabalhar match odds de maneira convencional ali é um risco tremendo. Raras foram as situações, e eu lembro nesses últimos anos, assim, poucas vezes, de padrão de superioridade tranquilo. Eu vou lembrar, talvez, aqui, ó, vou pegar uma temporada, acho que foi a temporada 19-20. Não, mentira. Foi a temporada 19-20. Foi o Arminia Bielefeld. O Arminia Bielefeld fez Verdade. quase 70 pontos, ele teve apenas 2 derrotas. Cara, era uma equipe que dificilmente não dava padrão de superioridade. Dificilmente. E era um padrão estilo realmente ali Bundesliga 1, era pressão alta, não deixar o adversário tocar, e isso fazia com que primeiro eu suspeitava, né? No início eu não, depois no final da competição eu até aceitei e entrei, é igual o Cruzeiro na Série B, né? Era um padrão absurdo que a gente às vezes fica com o pé atrás, mas não tinha como. Mas de resto, por mais que a gente tenha o Hamburgo está preso na Bundesliga 2, vai para a 6ª temporada.
O Hamburgo ele começa muito bem, mas depois ele ratia. Não é à toa que ele É, ficou 3 vezes em quarto colocado, 2 vezes em segundo, 2 vezes em terceiro, disputou o playoff e não conseguiu subir. Então, assim, tem muito erro tático. é. Então, eu fui eliminando da minha forma de trabalho uma anti-odds convencional, eu fui pensando, pô, primeiro eu vou pensar em recuperação de resultado. Então, com stakes menores, eu fui sentindo ali o que dava para buscar, já que o time, quando abria 2-0 às vezes relaxava e o outro vinha para cima, comecei a ter um pouco de resultado ali. E depois de 2018, eu fui trabalhar gols, né? Depois da Copa do Mundo, onde eu tive um bom aproveitamento em gols. Falei, pô, quer saber? Acho que eu vou atrelar gols ali também. E era o complemento que eu precisava. Só que, por ser uma liga já over, tem expectativa de gol alta, não dá para você vir no pré-live querer ganhar dinheiro aqui em gols, não vai, né? Não adianta. Por quê? Eu tenho jogos onde a gente tem uma expectativa de gol muito elevada, com cotação muito esmagada, onde o jogo vai começar uma merda. Então não adianta eu querer trabalhar pré-live, é melhor esperar o jogo melhorar, talvez atrelar até uma linha mais alta lá, buscar uma longa exposição, e quando a cotação de fato melhorar, quando o jogo atrelar uma boa cotação, eu entro. Ao mesmo tempo que eu vou ter um jogo, sei lá, vou pegar um Osnabrück que subiu agora contra um, deixa eu ver, vou colocar aqui um Hansa Rostock. A gente olha pro nome do time, tem a memória do ano passado e pensa, pô, esse jogo vai ser uma merda. Então a cotação de gol já tá mais alta. Só que aí você assiste o jogo, pô, o jogo tá muito bom. E é ali que eu costumo ganhar dinheiro. Então, assim como qualquer competição over que a gente vê por aí, pré-live, cara, cotação de 1,15, no over 1,5, esquece. Não vai ganhar dinheiro. Ah, mas eu faço duplo, pouco importa. Ainda mais você que faz múltiplo, você que está assistindo a gente que faz múltiplo, cara, esquece. Cotação de 1,15, 1,20 no over 1,5, cotação de 1,50 no over 2,5, cara, isso daí é para brincar. Se for para ganhar dinheiro, é para trazer para o live, para você esperar o jogo dar uma melhorada, encontrar um melhor momento, ou buscar uma situação de. Porque às vezes tem um jogo ali que a expectativa do mercado é para ter 2 gols, o jogo vai ter 5. E você está vendo que a condição técnica dos jogadores te permite isso. Então, eu fui moldando assim ao longo dos anos, por isso que eu gosto tanto. Não tem tanta liquidez, não adianta, não Esse é um vai ser uma ponto, é verdade. competição, não vai ser uma competição que vai te Por isso, permitir. né, Theo? Além do padrão de jogo, né, da Bundesliga 2 ser um pouco. Ter um pouco mais de dificuldade, de fato, de você trabalhar a favor de uma equipe ou outra, além de tudo, tem essa questão da liquidez, né? Que normalmente Isso. se trabalha com mais dinheiro, né? No Você match tentar odds. trabalhar com uma stake maior em gols ali, você vai ter muito problema, né? É. Então, match odds também, se você quiser fazer um match odds convencional, por isso que eu gosto para alavancagem, porque você não precisa usar uma stake tão grande. Obviamente, metodologia de recuperação de resultados, você vai deixar muito dinheiro no mercado, então não tem necessidade de você usar uma stake tão alta. Então, é tranquilo. Quando joga, por exemplo, um Hamburgo, provavelmente agora um Hertha da vida, você vai ter até uma liquidez legal. Mas como é uma competição que ela acontece, geralmente tem jogo isolado na sexta ou um jogo isolado na segunda, às vezes, para completar a rodada, mas a maioria das vezes é sábado de Sábado de manhã e manhã. domingo de manhã. Então, vai ser conflito com outras boas competições. Porque a Bundesliga 2 geralmente é a primeira, às vezes tem alguma coisa ali em outros campeonatos, mas é a primeira. Daqui a pouco, no meio da Bundes 2, começa o italiano, começa a Premier League, e aí você já tem uma debandada de liquidez. Então a galera às vezes espera para fazer, já acorda tarde para fazer a Premier League, já acorda para fazer o italiano, e não dá tanta importância. Então a liquidez, a tendência é que ela seja cada vez pior, infelizmente, né? Então tem que saber atrelar ali a expectativa, não vai ser qualquer stake que vai entrar. Show de bola. Nossa, cara, é verdade. Não vou falar pra galera desanimar aqui, falar assim, não, sai do vídeo, né? Mas só essa explicação que o Theo deu sobre a competição, velho, já vai te dar um baita norte pra quem não Vai. conhece, pra quem tá perdendo dinheiro na Bundesliga 2, porque realmente é isso. E aí eu É, falo, Theo, e eu concordo demais com o que você fala por experiência prática mesmo, porque eu exato. sou um cara que trabalha match odds, gosto de estar a favor da equipe. A maioria das operações que eu faço é a favor de uma equipe. E a Bundesliga 2 nunca deu encaixe para mim, exatamente por É. isso, liquidez e tudo mais. Então, já dá para você ter uma noção de onde você tá pisando, não é verdade, Theo? De quem perdeu muito dinheiro aqui, é um conselho assim, de amigo, né? Ah, mas eu não acredito, eu vou ver para crer. Tudo bem, pode ser que algum jogo você até consiga achar ali
um padrão de superioridade para trabalhar, mas na maioria das vezes você vai ter a sensação de que nada está fazendo sentido. É isso aí que é a Bundesliga 2, não faz sentido mesmo, sabe? E é por isso, obviamente, que, como o Theo É, falou, você vai pegar cada situação maluca ali que vai. Se você souber trabalhar, né, você vai conseguir fazer muito dinheiro, né? Que é o caso que exatamente. exatamente é a forma que o Theo trabalha. Então, dado um baita de um contexto, tá? Então, ó, ô Theo, agora, deixa eu colocar minha tela aqui para a galera ver. Pá, beleza, show de bola. Seguinte, primeiro, falando da temporada passada, né? Temporada passada a gente teve o Heidenheim sendo campeão, né? Campeão. Uhum, Darmstadt sendo o segundo. E aí na diferença de gols que o Theo citou, que é uma parada muito importante, né, Theo? Que as duas uhum. equipes ficaram aí com 67 pontos. E aí o nosso querido Hamburgo, que cara, eles eram um orgulho muito grande para quem não conhece a equipe do Hamburgo, eles tinham até um relógio mesmo, dentro do estádio Isso. gigantesco, com o tempo que eles estavam na Bundesliga. E aí acabou caindo e nunca mais voltou, até o É momento. como se fosse aqui no Brasil aquela camisa time grande não cai, né? Isso acaba atraindo uma parada de soberba e, cara, é foda. Uma hora acontece. Não Uma hora adianta. acontece. E agora tá difícil para voltar. Então, o que aconteceu com o Hamburgo foi que foi para os playoffs, terceira vaga é sempre playoffs, tá, pessoal? Então, ou seja, pega o 16º lá da primeira divisão da Bundesliga. Aí Isso. jogam duas partidas, uma em casa, um fora. E no caso, o Hamburgo se deu muito mal, né? Tomou uma cacetada do Stuttgart e o Stuttgart se manteve. Cara, o contexto foi muito engraçado, porque o Hamburgo venceu na última rodada. Talvez eu consiga me lembrar aqui na última rodada. Ele venceu o Sandhausen por 1-0. O Sandhausen já estava praticamente rebaixado. E aí, no final do jogo, ainda estava acontecendo o jogo do Regensburg com o Heidenheim. No final do jogo, acabou o jogo, no jogo do Hamburgo terminou primeiro, do Heidenheim teve ali umas paralisações, o juiz deu, se eu não me engano, 11 de acréscimo. Então, naquele momento que acabou o jogo do Hamburgo, estava 2-1 para o Regensburg, que também foi o rebaixado. Ele não conseguiu. Naquele momento, ele estava até, se eu não me engano, empatando em pontos ali com a seleção com a Arminia Bielefeld, mas pela questão do gol marcado, eu acho que ele não estava conseguindo se safar de qualquer jeito. E aí houve uma invasão da torcida do Hamburgo, pô, finalmente conseguimos subir depois de tanto tempo. E aí, cara, ficou um formigueiro no estádio. Só que eles invadiram enquanto o jogo do Regensburg ainda estava rolando. Naquele momento, o Regensburg segurava o Heidenheim, então o Heidenheim estava ficando ali na terceira colocação. Com os 11 de acréscimo, o Heidenheim marcou os 93 e os 99 e Meu virou o Deus. jogo. Porra, cara, e foi assim, todo mundo de dentro do estádio do Hamburgo comemorando, começaram a olhar pro celular assim e falou, pô, não acredito. Então foi uma soberba muito grande. E eu acho que, ao ser tirado ali da segunda colocação e ter vindo para a terceira e ter que disputar o playoff, aquilo ali já deu uma murchada emocional neles, porque, pô, de novo, pô, Pesou, né? o quinto ano ficando nessa merda, o segundo ano seguido tendo que disputar playoff e tal. E na hora que saiu, né, a confirmação de que era o Stuttgart não fez uma excelente Bundesliga 1, mas a Não. rotatividade do Stuttgart lá era diferente. Era diferente. O primeiro jogo mostrou que o Hamburgo ia tomar um cacete muito grande no segundo e não deu outro. O Hamburgo tomou cacete nos dois, na verdade, né? É. Então, assim, foi um 3-0, contexto 3-1, muito né, Theo? triste. É. Foi um contexto muito triste, entre aspas, porque não que a torcida tenha influenciado, tá? Assim, tem uma galera que acredita muito nessas Nessas paradas. especiarias do mundo aí e tal. Às vezes o cara grita gol e acha que é por conta dele que a bola não entrou, enfim. Mas eu sei que depois dessa invasão ficou muito feio. O Heidenheim finalmente conseguiu subir, né? Já estava tentando há um tempinho. E aí, cara, o Hamburgo teve que disputar um playoff e não subiu. Então, foi a segunda temporada seguida que o Hamburgo tinha conseguido chegar no playoff. Na última, tinha perdido para o Hertha, que acabou caindo agora. E do ano. Nesse ano ainda, né? No ano corrente. Mas na temporada passada perdeu pro Stuttgart. Perdeu merecido. Não merecia subir. Com o É, Hertha, talvez, se ele tivesse subido, não ia ser tão ruim, porque o Hertha já vinha namorando esse rebaixamento há muito tempo. E vinha, foi, cara, vinha se eu não me engano, demais. foi uma relegation, né? Que eu acho que o primeiro jogo foi 0-0, foi 1-0. Foi assim, bem.
foi bem parelho ao ponto de dizer, não, se o Hamburgo tivesse subido, tava de boa. Mas essa contra o Stuttgart foi uma lavada, deu para perceber que o Hamburgo ainda tá muito atrás. Ô, Theo, pergunta rápida, você concorda com essa parada de ter essa questão dos playoffs na liga? Você acha justo? Eu sei que a Ah, liga quer manter um caralho. nível. Não, eu gosto, velho, eu gosto. Eu acho Em legal. questão de trabalho Acho ou em legal. questão mais de dar mais uma segunda chance ali para aquela equipe? Ah, não, eu acho que pela emoção do Ah, campeonato. sim. Assim, eu não gosto muito dos playoffs do tipo da Itália, da Série B da Itália, que tipo, acho que os 2 primeiros sobem direto e depois do terceiro É uma até o oitavo porrada, tem né? playoff. Eu É. acho isso aí. Parece É tipo, meio futebol antigo, né? parece Praticamente. Libertadores do Campeonato Brasileiro. Do oitavo para cima vai todo mundo, então os caras não se É. esforçam tanto, entendeu? É tipo, Eu tanto que não o gosto Parma, né? O tanto. Parma do Buffon não subiu, né? Essa Pois é. temporada, se não me falha a memória, né? Agora, desse jeito eu acho legal, cara. Eu acho bem bacana. Ou então do jeito que a Itália tá fazendo agora, na primeira divisão, né? Que eles ignoram ali tipo assim, se eu não me engano, acho que tem um confronto quando empata, por exemplo, vamos supor, o Brian Schwein ficou com 36, vamos supor que o Bielefeld tenha ficado com 36 também. Aí ignora saldo, ignora tudo e faz uma Um final. jogo, né? Isso aí eu acho É um pica, isso jogo. é legal. Isso aí eu Teve acho legal demais. agora, acho que foi Elas Verona e Spezia. Foi. Isso mesmo. Elas Verona e Spezia, né? Foi. É, loucura. Isso Fazia mesmo. muito tempo, né, que eles não adotavam, né, esse Isso. sistema. Foi bem legal. E aí, falando do Armínia, né, você vê, Puta, você eu vê como que a esqueci, né? A Bundesliga mina caiu. 2, a Armínia caiu. A Armínia perdeu para a equipe, eu até deixei anotado aqui para não esquecer, pro Wehen É Wiesbaden. Wien Wiesbaden. Wien Wiesbaden. Nossa, Wien se Wiesbaden. tem, ó, se tem uma coisa difícil aqui, é as pronúncias dos nomes É. aqui. Theo vai me Eu corrigindo descobri, aqui. cara, eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Eu achava que era o Wien Wiesbaden, eu falava muito isso, e eu sempre pedia, eu gravo um planejamento todo dia, eu falo, galera, se vocês puderem me corrijam. E aí um cara que mora na Alemanha falou, cara, o W tem só de ver. Vai no Wien Hum, Wiesbaden que vai dar boa. Falei, Wien beleza. Wiesbaden. É. Que é Às vezes isso, eu coloco loucura. no Google ali a pronúncia para tentar lembrar, mas é estranho, né? Porque os caras acham que a gente fica de caô, não é? Pô, quero pronunciar certo, entendeu? Sim, Não vou querer, pô, pegar o nome do Corinthians e se eu fosse estrangeiro e ficar falando, sei lá, nome totalmente errado. Acho que é, o nome do clube é aquele, tem que ser pronunciado desse jeito. exatamente. Igual o clube francês, é estranho pra cacete pronunciar o nome do clube Putz, francês. time francês é É. complicado, né? Complicado. Ó, e aí, então foi basicamente isso que rolou na temporada passada, né? Então foram essas equipes, né? Que Isso. acabaram se A mantendo curiosidade é e que o Armínia subindo. caiu da primeira para a segunda e já caiu agora da segunda para a terceira. Então, assim, foi uma queda. E é estranho, porque a gente acabou de comentar do Armínia ali, que era um time que dava Voando. padrão de Eu lembro desse superioridade. Arminia voando, que essa Exato, época aí até eu peguei back no Arminia. exato. Então, ou seja, na temporada 19 e 20, o Armínia subiu. Na 20 e 21, ele permaneceu na primeira divisão, conseguiu ficar na primeira divisão da Alemanha. Na 21, 22, ele, se eu não me engano, também permaneceu por lá. E ele caiu agora na 22, 23. Chegando aqui, ele já caiu para a terceira agora. Pois é. Então, eu acho que foi falta. Assim como o Schalke, bateu e voltou, né? Bateu e voltou o Schalke. E pior que desde os primeiros jogos ali, o Schalke já deu cara que ia bater e voltar, né, velho? Com Ó, certeza. aí passando para 23 e 24, então, só para a gente confirmar aqui, Tá. as equipes que acabaram subindo, né, da terceira para a segunda foi o. Fala de novo aí o nome, Theo, ajuda Foi eu. Ó, subiu direto o Elvisberg, que foi campeão, e o Osnabrück pela segunda Exato. O colocação. Osnabrück vira e mexe, né? Bate Vire... segunda divisão, né? Exato. E o Wien Wiesbaden ganhou o Arminia nos playoffs. Se eu não me engano, ganhou nos 2 jogos. Vários Isso. gols de contra-ataque, deu porrada nos 2 jogos. Foi E mais uma equipe. aí, quem caiu, né, como a gente já citou, foi o Hertha Schalke e o Stuttgart acabou se salvando ali na vaga do Hamburgo. Aí, Theo, comentando aqui, até deixei anotado aqui para não esquecer para comentar isso aqui com você. Não sei se você já sabia dessa informação, Hum. mas nesta edição da Bundesliga 2 temos 12 campeões de campeonato alemão. Por que campeonato alemão? Porque ainda não está nessa. Que a maioria das equipes, na verdade, foram campeãs ainda lá atrás, né? Uhum. Quando ainda não era a Bundesliga da era moderna, né?
O único que, se não me engano, ganhou a Bundesliga moderna dos 12 que eu tô citando foi o Kaiserslautern. Que depois o resto foi Sim. só Bayern, eu acho que o Stuttgart ganhou um título, o Wolfsburg ganhou um título, Borussia Dortmund, o resto o Bayern arrastou todo mundo, né, velho? Você sabia O dessa informação? Você Nuremberg, estava ciente dessa cara, parada? eu não tava assim da quantidade de títulos específica, não, mas, por exemplo, o Nuremberg é um dos maiores campeões da Alemanha. Se eu não me engano, ele ainda tá empatado com o Dortmund. 9 Se eu não me engano, é títulos. 9 títulos, isso. O Kaiserslautern agarrou na terceira divisão, mas, porra, é um puta time também, tem um estádio Gigante, ele tem uma grande. história gigante, É, o Kaiserslautern. exato. Inclusive, eu não sei se eu tô errado, mas chegou a jogar Champions League na época que é a Copa dos Isso, Campeões e tal, né? claro, pô. Eu não sei nem se foi, Exato, chegou a ir pra final, eu não me recordo bem. Mas eu sei que é um time grande, né? Grande. exato. E aí, ó, depois até passando a lista inteira, mas já que eu falei Ah, sobre isso, Nuremberg, Schalke, tá? Isso daqui, Schalke com 7 títulos de Bundesliga, né? Não de Bundesliga, campeonato caralho. alemão. Hamburgo 6, Kaiserslautern 4, Hannover 2, Fürth 3, Hannover 2, oh, peraí, o Hannover eu coloquei de novo. Hertha Berlim 2, Braunschweig 1, Fortuna 1, Kiel 1 e o Karlsruhe. É Karlsruhe que fala? 1. Karlsruhe. Caraca, Então, não você vê sabia. a quantidade. Então, sabe o que tá aparecendo? Aparecendo aquela Série B que o Grêmio estava presente, que tinha muito, cara, muito time grande, né? É Até por verdade. isso, acho que cria uma expectativa maior, tá, de uma disputa. Cara, eu acho que quando caiu o Bremen, o Schalke ficou junto com o Hamburgo, o pessoal falava que era a Bundesliga 2 do século, esse negócio assim. Só que, pô, o Hamburgo deve ter ficado muito puto porque o Schalke, ele caiu, subiu de primeira campeão. O Bremen caiu, subiu de primeira em segundo e o Hamburgo tá lá agarrado. Aí o Schalke teve a chance dele de ficar na primeira e caiu de novo. Então, assim, eu sinceramente acho que foi uma boa Bundesliga sim naquele ano. Mas, pô, eu tô com uma expectativa legal, porque as equipes que subiram da terceira, elas são equipes boas, cara. Principalmente o Wolfsberg é muito bom time. O Wiesbaden também é muito bom time. O Osnabrück eu não acompanhei tanto. Mas são equipes que podem dar trabalho. O início da temporada passada, o Braunschweig foi horroroso no início. Todo mundo achava que o Braunschweig ia bater e voltar, porque ele não conseguia marcar gol, cara. Ele criava muita oportunidade, mas não conseguia colocar a bola para dentro. Depois melhorou. O Kiel foi uma decepção na temporada passada. Poderia ter sido muito melhor. O Karlsruhe demorou também para engrenar. O Hansa Rostock, do mesmo jeito, é aquela equipe muito mais defensiva. Então, assim, eu acho que pode dar uma coisa legal, sabe? O Fortuna Düsseldorf e o Paderborn já estão merecendo há alguns anos essa vaga ali pelo menos de playoff. O Fortuna joga muito bem dentro de casa. Se eu não me engano, ele manteve o treinador que tinha vindo do Hamburgo e que treinou, curiosamente, o Osnabrück, que me falhou a memória dele. Acho que é Daniel alguma coisa, enfim. E o outro time que eu acredito que também vai dar trabalho é o Kaiserslautern. Time muito pirotécnico, gosta muito de um 2-2 quando tá perdendo, buscar resultado. E é um time que na temporada passada, que foi a primeira dele voltando para a segunda, ele já ficou ali no bololô. Também pode. Acho que um dos grandes até pode voltar, tá? Mas eu não acho que todos eles, como foi na temporada do Schalke e do Bremen, não. Acho que o Hertha vai passar um apertinho para poder se adaptar. Pois é, eu até a gente tava conversando aqui em off hotel, né? A gente tava dando uma olhada. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre jogadores, transferência e tal. A gente pode até abrir algumas telas. Essa tela que vocês estão vendo a partir de agora é uma tela que mostra, né, do Transfer Marketing, né, que é especializado em mercado, literalmente, em futebol. São as equipes que têm o maior valor de mercado, né? Vocês viram que, inclusive, essa setinha vermelha indica que o Hertha foi rebaixado ali e tal, o Schalke também foi rebaixado, mas ainda assim, né, o Hertha tem um elenco mais milionário, né? Ou pelo menos um elenco mais caro da segunda divisão. Quem é o mais barato, curiosamente, é o campeão da terceirona, né, Theo? Que é o Elversberg. Uhum. Elversberg? Isso, é o Wolfsberg. Exatamente. Então dá pra gente perceber que os maiores valores ali são das equipes que já estão mais habituadas, né, a jogar a Sim. Bundesliga, que é o Hertha, Hamburgo, Schalke. O próprio Hannover, faz quanto tempo que o Hannover não tá na... Você lembra até a última Vixe, vez que eles bateram? Um muito tempo, tempão, né? cara, E já chegou a muito montar tempo. uns times bons, mas o Hannover não sobe, né? Ele E caiu na temporada, se eu não me engano, ele caiu junto com o Hamburgo? Acho que ele caiu junto com o Hamburgo, cara. provavelmente, né? Na temporada que o Hamburgo caiu, não, o Hamburgo caiu na temporada 17, 18
da Bundes 1 e disputou a primeira temporada 18-19. O Hannover caiu na 18-19 e disputou a temporada 19-20, se eu não me engano. Ah, então Tá aquela bem garrafão. próximo ali. É. E aí, Theo, trazendo uma pergunta aqui para você. Claro que não é o tipo de mercado que você trabalha, mas se fosse um mercado que você trabalharia, quem você indicaria como um possível. Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Mas quem você indicaria como um possível campeão da Bundesliga? Assim que você fala assim, cara, essa equipe aqui pode brigar. E até mesmo também já fala também dos possíveis rebaixados, assim, que você bateu o olho e você fala, putz, esse daqui. Putz, cara. Sem ver jogo é muito difícil, Gabica. Porque tem muita oscilação. O campeonato da Bundesliga 2, ele é outro depois da pausa de inverno. Tem uma pausa de inverno na Alemanha, que cai neve pra caçamba lá, e aí eles resolvem paralisar ali por volta de Daquela janeiro. segurada. Uhum. É, mas muda muito. Pô, o Hamburgo na maioria das vezes larga na frente e depois ele dá uma rateada. As equipes que jogam bem fora de casa, elas têm boas chances de conseguir chegar mais longe. Por quê? As temporadas, a gente tem essa mania também, acho que em todos os locais, né? As temporadas fora de casa, as campanhas fora de casa são niveladas por baixo. Então os times não conseguem fazer tanto como fazem em casa. Na temporada passada, a gente teve muito bons visitantes. O Hamburgo, por exemplo, foi um excelente visitante. O Darmstadt era um excelente visitante. O Paderborn já não conseguia fazer tanto como fazia dentro de casa. Por isso que o Paderborn não conseguiu chegar. Então, isso faz muita diferença. Se o time conseguir manter a pegada fora de casa, é muito interessante, porque na maioria das vezes a gente tem bons times em casa. O Fortuna é um excelente time dentro de casa, vale a pena ficar de olho nessa temporada. O Paderborn é sempre um excelente time dentro de casa. O Heidenheim já subiu, né? O Darmstadt também. Mas o Hamburgo também costuma fazer bons jogos dentro de casa. O grande problema é você manter a constância fora, né? Então, para Fortuna, que eu citei como uma expectativa, Paderborn, talvez até propriamente o Kaiserslautern, ele precisa melhorar o contexto dele como visitante para depois pensar em alguma coisa como mandante. Agora, o Greuther Fürth, que conseguiu se safar, se ele não melhorar a campanha dele fora de casa, pode ser uma equipe para cair. Já tá namorando Série B há um tempinho, Foi o sabe? pior, né, Então, cara? é uma equipe Pior dentro de mesmo. casa que dá trabalho para todo mundo, mas fora de casa é muito ruim. Braunschweig também fora de casa é muito fraco. O Nuremberg essa última temporada dava assim ranço de ver o time do Nuremberg, porque é um time que não produz fora de casa, sabe? Um time que não consegue marcar gol. E o Hannover também, que apesar de ser um excelente time de contra-ataque, não consegue fazer bons jogos fora de casa. Então a Bundesliga 2 quer pensar num campeão, tenta olhar como que a equipe se comporta fora. Se ela consegue ter domínio, se ela consegue sofrer poucos gols, se ela consegue marcar gol suficiente. Aí eu acho que é legal. Agora, para rebaixamento, é muito difícil, Gabi. Muito difícil mesmo, cara. É um bololô danado, né? Nossa, Até assim, olhando aqui, né, que a gente tem a tabela, cara, é difícil a gente imaginar, porque assim, até mesmo os times de terceira, que vieram da terceira divisão, estão na briga, né? Se a gente for analisar, né? sim. Não, eu não duvido assim de nada. Eu acho que tem. É como aquela frase de quem faz concurso público, né? Dificilmente você vai chegar no primeiro ano e vai passar. Então, assim, eu acho que é como se fosse uma fila de merecimento. Você começou a estudar hoje, pô, daqui a uns anos, teoricamente, se você continuar mantendo uma boa base de estudo, você vai conseguir passar. Eu acho que, assim, dificilmente vai bater campeão ou vai bater classificado para a primeira divisão uma equipe que acabou de chegar e não se preparou ainda. É igual a equipe que sobe para a primeira divisão da Alemanha e não se estrutura. O Paderborn, por exemplo, assim como o Schalke, bate na primeira divisão. Se você não se prepara, cara, você cai. Então, pô, eu vejo com bons olhos para o Fortuna, que já é um time estruturado, o São Pauli já é um time que ultimamente, se melhorar a campanha fora de casa, também está ali martelando, dá muito trabalho para o Hamburgo, né, no derby que eles fazem. Pô, eu sempre lembro do São Paulo brigando, É. né? O, a equipe do Causul também se melhorasse um pouquinho, eles fizeram uma reforma agora no estádio deles, teve até um amistoso contra o Liverpool, porque eles estavam vencendo por 2-1, tomaram virada Que isso. com os gols do Jota. Também é uma equipe, cara, que já tá na onda ali do merecimento. Eu me assustaria se, pô, o Nuremberg tivesse por lá, que ele, por mais que esteja fixo na Bundes 2, não é uma equipe que vem fazendo por onde. O Paderborn já poderia estar por aí. Então acho que se for para ameaçar a vaga de Hertha, Hamburgo,
Eu gosto de pensar, por exemplo, num Paderborn, num Fortuna, propriamente num Kaiserslautern, se melhorar a campanha fora, porque o Kaiserslautern é um time bem estruturado, com muita torcida. Agora, me assustaria de ver ali equipes que subiram agora chegando muito longe, né? Porque não tem Sim, tanto financeiro para contratar, tem muito ainda, traz muito ainda aquela galera que veio da terceira divisão, que o nível técnico não é tão bom, né? Chega no meio da janela, se destaca demais, a galera da Bundes 1 vem e vem e contrata, pega. né? Teve uma situação, por exemplo, na temporada 21, 22, se eu não me engano, o Paderborn estava numa fase muito boa, e aí chegaram os caras da Bundes 1, levaram, o Sandhausen também estava com um jogador muito bom, Era a época do que é o Sven Mitchell, que tava era o no Sven Neon, que Mitchell a e gente o tava Kevin falando. Behrens, exatamente. Uhum. Então levaram para o União Berlim e, pô, não tem o que fazer, chega com um caminhão de dinheiro e leva mesmo. Então, eu acho que é por ordem, digamos, de merecimento. Acho que no final vai acabar ficando de novo entre o Hamburgo, o Hertha e Fortuna, Kaiserslautern, Paderborn, essa galera que já está um pouco mais preparada, que vem trilhando já um caminho legal. Vou ficar, digamos assim, surpreso se eu ver uma equipe que subiu agora chegando longe, porque falta estrutura, né, cara? Falta muita estrutura para os caras. Boa. Outra, agora essa que a gente falou até sobre contratação, a gente tava até falando um pouquinho off, né, que é bem difícil, até porque a, a Bundesliga 2, né, não é um campeonato de ponta, né, no sentido de contratações milionárias e tal, porque é um campeonato de segunda divisão. Sim. Mas a gente teve algumas interessantes, né, nessa janela, como por exemplo o Halstenberg, que é jogador do RB Leipzig até pouco tempo, voltou para o clube formador dele, que é o Hannover, né, até por um valor bem irrisório, provavelmente era muito da vontade dele, né, de ter retornado, muito abaixo, inclusive, do valor de mercado dele. Claro, não é um jogador que vai mudar o patamar de clube, não vai. Mas assim também, ó, esse cara aqui eu vi bastante jogando no PSV, Theo, que é o Timo Baumgartli. Não sei se é assim que Hum. fala, mas zagueiro, bom zagueiro, né? Vira e mexe era titular ali na equipe. E esse que a gente falou bastante, né? Que você comentou, talvez ele seja mais conhecido para a galera que faz Bundesliga 2, que é o Fabian Rees, que era jogador do Rostenkiel. Rosenkiel. Boa, que foi O pro Hertha Berlim, legal né? eu acho que assim, o Hertha teve um movimento interessante, que assim que começou já a sentir cheiro de rebaixamento, eles foram lá e fecharam um contrato com o cara. Tipo assim, ó, tá na cara que nós vamos cair. Beleza, vamos procurar um cara inteligente e que conhece a Bundesliga 2, que se destaque lá em relação a gols e criação de oportunidade, para poder já ajudar a gente, não vou deixar outra equipe pegar. E foi isso que eles fizeram. Então o Fabian Ruiz já estava vendido para o Hertha, ó. Faltava ainda um monte de rodada na Bundes 2, o Muito Hertha tempo. já sabia que ia dar E ele é merda. bom jogador, viu, cara? Ele Porque é bom eu vi jogador. alguns jogos, ele é muito bom jogador, né? É, Cria bastante, né? Tem uma certa habilidade e tal. Um outro também que dá pra gente destacar, que a gente vai ver na Bundesliga 2, é o Laricínio, que foi capitão sim, do Borussia Mönchengladbach muitos anos. exato, Voltou também, mesmo com a situação do Halstenberg, voltou aqui pro clube formador dele, né? Ele não tá tão velho exatamente. assim, não, né? Também teve, cara, agora tá me fugindo, né? Mas também teve um outro jogador aí. Ah, que a gente tava falando aqui, o Max Kruse. Max Kruse, que é jogador de seleção alemã, canhoto. E isso. Rodou Fez Werder, muito sucesso gols, no Union, voltou pro Union, Werder rodou e muito agora desceu. também. Então, O tô legal, conseguindo cara, é que a encontrar ele gente vai aqui. poder ver de novo o Simon Terode na Bundesliga 2, né? Que é Cara, é um cara incrível, né? assim, absurdo, cara, absurdo. O Terode é tipo o Léo Gamalho da Bundesliga 2, entendeu? Ele só joga na segunda divisão e lá ele é artilheiro quase todo ano, é impressionante. O cara tem 35 anos e é absurdo, cara. Cara, que Simon Terode, loucura, né? né? Acho que é Simon a pronúncia, mas aqui a gente chama de Simon Terode, Não dá pra é acertar todas, absurdo. né, Theo? Não. Cara, é absurdo, E, Gabi. ele chegou, ele jogou no tanto no Hamburgo quanto também ele jogou em outro Cara, time de ele já teve, além do Schalke, se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhada na carreira dele, cara. Olha, ele jogou no Stuttgart, ele jogou no Bochum, ele jogou no União Berlim, jogou no Colônia, jogou no Duisburg, eu tava geralmente na procurando ele no segunda Hamburgo ali. divisão. É. Ó, pra vocês terem ideia, na temporada 21-22, com a equipe do, se eu não me engano, ele tava no Hamburgo.
Ou foi no Isso. Schalke? Acho que foi com o Schalke. Ele marcou 30 gols em 30 jogos. Ó o homem aqui, ó. Achei o homem. Né? Na 2021, ele marcou 24 gols em 33 jogos. Na 19-20, ele marcou 29 gols em 33 jogos. Na 16-17, ele marcou 25 gols em 32 jogos. É absurdo, cara. É absurdo. Ah, se eu não me engano, ele foi artilheiro, sabe ali pra tu ver. Ele foi artilheiro, aí ó, nas 5 vezes ali do lado. Aí, ó. Aqui, 5 vezes artilheira. Deixa Olha eu aí. ver. Aqui, ó. Olha que 4 de... loucura. ó, 15, Todas 16, na Bundes 16, 2. 17, 18, 19, 21, 22, cara. É Oi, absurdo. e olha a média de gol, né? É É. 25 a 30, cara. É No por mínimo aí. foi com 25. É tipo um Lewandowski que vai te entregar uma média ali de 25 gols ou mais. É foda. E aí, Theo, campeão 3 vezes, É. né, da competição. Mas Campeão geralmente, 3 olha que vezes. loucura. Já aconteceu, se eu não me engano, foi na temporada do Colônia. Já aconteceu de ter subido com o Colônia e ter sido contratado pelo Hamburgo E para poder falar voltado. assim: não, você é especialista, então volta para cá que você vai ajudar nós. E ele volta, porque ele gosta, velho. É muito louco. Que loucura, cara. É muito foda. Ele é um cara Muito assim, bom. se tiver ódio de artilheiro, já pensar em alguma coisa assim, vale a pena ficar de olho. Ele é um cara que vai entregar pelo menos uns 20 golzinhos aí, se ele tiver bem de saúde, é provável que ele entregue. O famoso centroavantão, né? Faz bastante gol É, de último toque, né? Que a gente costuma falar, né? exatamente. Ô, Exatamente. Theo, agora passando um pouco aqui para a parte aqui, só para trazer um ponto estatístico aqui para a galera, né? Mas assim, a Bundesliga 2 ela sempre foi muito conhecida, né? Assim, no nosso meio, né? Muito por conta da média de gols, que realmente é uma média muito alta, né? Tanto Sim. que na temporada passada a gente teve praticamente uma média de 3 gols por jogo. Se a gente for analisar, a gente, por exemplo, faz um comparativo com o Brasileirão, outras ligas, realmente é muita coisa mesmo. Tanto que, ó, média de over 0,5 de 95%, ou seja, foi muito difícil de ver um jogo que ficou 0-0, tá? É. Então, um outro ponto, né? Aqui a gente consegue ver a frequência total de gols por partida, tá vendo? 3 gols, né? Foi o que mais aconteceu nas partidas, 81 vezes na temporada passada. Aqui a gente consegue ver também alguns resultados que aconteceram aí com maior frequência, né? No caso 2-1, né? E muitos deles provavelmente devem E ter sido de virada. sempre com muitos gols no final. Se você subir ali para ver, ó, sempre do Deixa eu ver se eu pego aqui. 81, ali, ó, do Aqui, 81 até o 90, do 76 ao 90 é onde sai mais gol. Por quê? exato, aqui. Porque a gente tem duas características muito interessantes. Primeiro é a questão do desempate de gols marcados. O time, cara, vai chegando nos últimos 15, 10 minutos, o zagueiro ele deixa a posição dele de zagueiro, ele fala, pô, vou lá para frente para ver se eu consigo ajudar meu time no desempate fazendo um gol. Ao longo do campeonato é importante. Só que nessa de sair, o time já está todo desorganizado, toma gol. Outra questão é o goleiro que vai para a área aos 90, né? Isso aí é muito frequente. Cara, A gente vê, é né? verdade, razão. O goleiro, pô, por quê? Porque geralmente existe uma batalha ali, constrói-se um resultado 2-0. Aí o time peleja para fazer 2-1. Quando ele faz 2-1, o goleiro pensa, porra, estamos perdendo, vou para a área para ver se eu consigo ajudar no empate. Já rolou isso, de goleiro ajudar realmente, até numa superioridade numérica ali para atrapalhar dentro da área, só que, pô, quase sempre sai um contra-ataque. Aí você pensa, pô, mas o goleiro vai para a área no último lance do jogo, né? Não, na Bundesliga 2 eles vão a partir dos 88 e já estão indo. E às vezes, pô, já aconteceu de 3 vezes seguidas o goleiro ir e dar contra-ataque e o maluco perder. Assim, é coisa que às vezes eu sempre falo, né? Eu ainda não vi de tudo no futebol. Sou sempre um cara que ainda tem coisa para ver. Mas é comum demais ver o goleiro abandonando seu posto para tentar ajudar ofensivamente. É Loucura, foda. velho. Aí, um outro ponto, Theo, que eu queria trocar ideia contigo aqui pra gente. Não sei se você tiver mais alguma parada assim importante que eu não citei aqui para falar. É como que você aborda essas primeiras rodadas, né? Que é uma coisa que a gente tem muito, né, na nossa comunidade, que é uma coisa que é muito discutida, é o seguinte, pô, começo de campeonato, o que eu faço com o começo de campeonato? Ah, eu chego lá, trabalho igual eu trabalhei a temporada passada toda, cara, eu vou lá e trabalho com uma stake reduzida, enfim, o que você, né, com seus 10 anos de experiência de Bundesliga 2, costuma fazer quando inicia esse campeonato? Cara, Gabica, para mim a Bundes 2 ele é totalmente voltada para leitura. Então, você pode até trazer a primeira, a segunda rodada como curiosidade, mas isso cabe muito para
campeonatos onde você vai trabalhar com metodologia de exposição maior, com stake alta. Então, pô, quero ver como é que o City vai se comportar agora, depois de tirar esse piano das costas, ter ganhado a Liga dos Campeões e tal. Se os caras vão jogar mais leves, vão dar mais oportunidade. Na Bundesliga 2, como você não vem, na maioria das pessoas, eu até te aconselho, não vir para trabalhar back favorito, ler para a equipe campo, que é o base. Conselho, eu também dou esse conselho, hein? Cara, trabalha normal, porque na leitura você, desde o primeiro jogo, já vai conseguir identificar se o jogo tá bom para gol, se não tá, se tem espaço, se não tem, porque o gol, na maioria, ele pode até sair da bunda, quando a gente fala, né? Mas na maioria das vezes ele começa a te dar sinal. Então, a gente tem que tirar da cabeça o seguinte, isso eu gosto de falar sempre, né? Apostas não é sobre estar certo. Porra, porque como eu vejo gente comemorando um lucro, Gabigol. Porra, puta que pariu, velho. É foto com um dedo pra cima, fala, ó, isso aqui abençoou, ou paga Denise. Velho, isso aí é de uma escrotidão, porque aposta não é sobre estar certo. E outra, principalmente na Bundesliga 2, com as cotações esmagadas que tem a Bundes 2. Apostas não é sobre acertar muito. Pô, eu posso acertar muito o over 1,5 a 1,15. Mas será que eu vou ter lucro no final? Então, quando você já pega a primeira rodada e você lê o jogo, você viu que estava um jogo para espaço, um jogo para gols, que o cara, pô, o tempo todo ali estava chegando dentro da área com passe entre as linhas. Se você fez a aposta e não deu lucro, cara, volta um replay, ou então assiste o jogo de novo, vê os melhores momentos, ou então se você conseguiu gravar sua tela, veja se era aquilo ali mesmo. Se for, cara, aceita. Vai para a próxima e na próxima você faz a mesma coisa que você vai ter lucratividade. O ruim é você acertar uma aposta num jogo morto. Falou, não, do nada, você fala, não, vou entrar aqui porque tá com espaço para gol. E aí, do nada, sai aquele gol da bunda, você fala, pô, sou bom pra caralho e acertei e tal, e você não revê suas apostas, isso aí provavelmente vai te levar ao fracasso. Por quê? Você vai pegar uma maré boa, entre aspas, você vai pegar jogos onde, de fato, a bola não era para entrar e não entra, e você que estava fazendo entrada aleatória vai acabar tomando porrada. Então, desde a primeira rodada, se você conseguir aplicar a leitura ao vivo, seja para recuperação de resultado ou para gols, não acho interessante você ficar, tô com medo da primeira rodada. Não precisa ter medo. Eu acho que, como é uma competição de leitura ao vivo, não tem problema. Outra coisa interessante é a galera que abandona jogo por conta de resultado exótico. Tá 4-0, o jogo tá morto. Na Bundesliga 2 isso não Acabou. existe. A Bundes 2, isso aí tem sempre alguma coisa para rolar. Tem muito gol que sai no final. Às vezes o time tá ganhando de 2-0 ou 3-0, ele tá ali dando uma descansada em campo, mas a partir do momento que o time inferior vir para cima morder para tentar fazer um gol, ele pode fazer o quarto ou o terceiro. Então, tem sempre alguma coisa no final, né? É claro que não dá também para você chegar aos 80 minutos e querer pegar 3 gols. Às vezes não vai acontecer. Mas é uma boa competição para você ficar de olho no final. A gente já viu de tudo aqui, você sabe disso. A gente já viu gol no meio de campo, já viu falta no último lance entrando, já viu o goleiro falhando, já viu de tudo, né? Por isso que é bom você estar a favor dos gols e não contra, porque senão você tilta, né? Exatamente. Mas desde a primeira rodada eu já trabalharia sem problema, cara. Show de bola. Eu acho que isso daí é uma questão que a galera, de fato, como você falou, né? Igual, por exemplo, eu também não sou o cara que começa a competição com uma stake menor do que a stake que eu trabalho, né? Claro que aí eu vou, de fato, pela questão de trabalhar o match odds, aí eu sempre dou aquela olhada, falo, vamos ver se mudou muita coisa, né? Por isso que eu até estudo bastante as equipes, tô fazendo os vídeos lá no Instagram, eu estudo bastante essa questão das transferências, mudança de técnica, exatamente para saber sobre essas coisas. Mas no ponto que você citou na Bundesliga 2, eu concordo demais. E até você falou dessa parada aí das loucuras que acontecem na Bundesliga 2, realmente é um jogo que nunca acaba, cara. Se você pegar e fechar a janela do jogo aos 70 minutos, provavelmente você vai perder alguma coisa na maioria das vezes que vai acabar acontecendo, né? Não necessariamente se você pegar, mas alguma coisa sempre acontece. E aí isso que você falou, velho, da parada me lembrou muito daquele caso, daquele goleiro, né? Das bizarrices que acontece lá, que o goleiro, eu não sei o que ele tava fazendo dentro da rede, parecia que a galera até postou, compartilhou como o bug do FIFA. O cara me chutou do meio campo, o goleiro tava de costa, né? Depois vocês procuram esse lance direto, aí. cara. Acontece muito direto. Lá, é uma doideira. Muito. Eu já vi de tudo, cara. Eu já vi uma situação do cara chutar pro gol, o chute errado, ia ficar, tipo,
sair a 3 metros do gol, não ter perigo nenhum, só que o maluco tava aquecendo dentro do campo, a bola bateu nele, o juiz deu pênalti. Eu nem lembrava que existia essa regra, entendeu? Uma loucura, uma parada louca Cara, demais. E uma coisa interessante, na Alemanha é muito difícil decifrar, tanto primeira divisão quanto segunda, o que o juiz vai dar. Cara, não é qualquer pênalti que eles dão, e também tem hora que eles dão uns pênaltis que você não consegue entender. Mas a maioria das vezes o que você não vai concordar é que, tipo assim, tá muito na cara que foi pênalti e eles não vão dar. Às vezes toque na mão, às vezes, tipo assim, trombada dentro da área, eles não dão qualquer coisa, cara. Não adianta. Não adianta. É bem isso daí é um complexo. bom ponto. Eu percebo isso daí, Bundesliga, que eu trabalho bastante, acontece demais. E É. assim, Theo, sobre a primeira rodada, né, que acontece amanhã, né? Já que a gente tá soltando esse vídeo aqui um dia antes, a gente já tem simplesmente um Hamburgo e Schalke na primeira partida. Né? Duas equipes aí que, como a gente viu, tem mais investimento. O Hamburgo tá toda temporada brigando para subir, o Schalke já subiu, já caiu e tal. E depois temos a rodada completa. Assim, tem algum jogo que você já vai com uma atenção especial, até para dar uma dica aqui para a galera? Fala, cara, esse jogo aqui eu quero ver com bastante carinho. A gente tem o próprio Düsseldorf, Fortuna contra o Hertha Berlim também. Esse aí assim, acho que o Fortuna jogando em casa, ele tem uma capacidade de dar umas boas-vindas interessantes aqui pro Hertha já. O Hamburgo com o Schalke, eles também abriram a temporada 21-22, se eu não me engano, que foi quando o Schalke foi campeão naquele ano. Aquele ano, o Schalke começou ganhando e tomou a virada pro 3-1 do Hamburgo, ou seja, umas boas-vindas que o Hamburgo deu pro Schalke. Mas a federação acho que faz isso, eles pegam ali os de maior Eles investimento, escolhem ou parada mesmo? assim. Ah, deve ser. Não é E possível, né? aí, pô, pra já dar uma chamada na galera, né, pro pessoal ficar É, de olho. Acho que Kaiserslautern e São Paulo também pode ser um bom jogo. Acho interessante. O Wien Wiesbaden contra o Magdeburg. O Magdeburg foi um dos times mais malucos da última temporada, principalmente porque ele subiu campeão, e aí nas primeiras rodadas ele era uma merda, ninguém acreditava como é que um time tinha mudado tanto, e aí depois ele começou a melhorar, começou a bater em todo mundo. Acho que pode ser legal. O Wien Wiesbaden é um time muito bom de contra-ataque e o Magdeburg também, então pode ser um jogo bom pra caramba pra gol. E Furt e Paderborn, porque o Furt geralmente é um bom time em casa e o Paderborn tem a capacidade de melhorar, talvez, fora de casa. Esse jogo do Paderborn acho que já era no domingo. Então, esse aí eu olharia isso. Com carinho também, esse Elversberg, ver o que eles vão aprontar agora no início contra o Hannover. O Hannover também é um puta time de contra-ataque quando tá vencendo o jogo, mas eu tenho curiosidade para saber como vai ser o início. Não necessariamente o início do time garante o resultado final da competição, tá? O Magdeburg, por exemplo, começou muito mal e depois caiu. O Hamburgo também estava liderando o campeonato, depois ficou em terceiro. Então, é mais como curiosidade, assim, como vai se comportar. Mas para trabalho, pô, acho que qualquer jogo, né? O melhor é você pegar jogos onde a cotação de gols ela já é alta, porque a expectativa do mercado é ruim, e você se surpreender com um jogo muito aberto. É ali que você vai ganhar mais dinheiro, a maioria das vezes. Para ganhar dinheiro em Hamburgo e Schalke, em Fortuna e Hertha, às vezes você vai ter que trabalhar numa longa exposição. Você vai ter que pegar, tipo, não vai dar para você pegar um gol no primeiro tempo, às vezes, não vai dar para você pegar 2 gols no jogo, você vai ter que pegar 3, 4, para você ter uma cotação mais interessante, ou então largar para o final, onde você vai buscar um gol ou dois no máximo. Mais ou menos isso. e show de bola, ô Theo. E assim, a questão que a gente falou muito, né, sobre a questão do mercado, especificamente o Match Odds para estar a favor, é muito bem ilustrada nas odds iniciais, né? Porque se a gente pega aqui, cara, ó, Hamburgo 2,46, 2,86 Schalke. Aí a gente vai para o Hannover já é um pouco mais favorito, porque tá pegando um time de terceira divisão, mesmo assim, uma odd acima de 2. Aí a gente vai Kaiserslautern e São Paulo umas odds muito parelhas, né? Eu considero, porque para inverter isso daqui é rapidinho, né? Dependendo do desempenho das equipes. Jogo do Magdeburg também é a mesma coisa. Cara, não tem um jogo de favorito aqui. Entendeu? Você vai Crava o encontrar favorito, né? você vai encontrar odds do Hamburgo a 1,50, 1,45 em casa, vai. Mas isso não quer dizer que ele vai ganhar todos os jogos, tá? Óbvio, o Hamburgo, ele tem uma imposição muito forte em casa, o Darmstadt ano passado também tinha, e permitia a eles ali cotação de 1,50, 1,55, mas isso aí, cara, eu não aconselho você embarcar nessa onda,
Tá? Fazer back é o favorito na Bundesliga 2. Por quê? Porque pode até ser que o time ganhe. O Hamburgo, por exemplo, ano passado ganhou 11 das 17 que jogou em casa. Mas na maioria das vezes ele pode sofrer primeiro. E aí te tilta, né? Porque se você não tiver método para isso, às vezes você vai deixar correr até o final, vai quebrar, vai deixar um stake inteira. Então, pô, eu não te aconselho. Na maioria das vezes que o Hamburgo jogar em casa vai ser cotação baixa, mas sempre com o pé atrás ali, porque contra-ataque que eles saem para o adversário é grande, então é mais complexo, né? Boa, show de bola. Theo, eu acho que fechamos. É isso, meu. Cara, quero te agradecer demais essa aula de Bundesliga 2. Como eu falei de Imagina. coração, muito obrigado. Eu sei que você está com o tempo bem limitado aí. Deu essa disponibilidade aqui para a gente passar esse conteúdo para a galera. E óbvio, né? Eu acho que a maioria da galera já conhece, mas quem Oh, não conhece o Theo ainda, canal do Theo, Theo Borges Trader muito Esportivo. prazer. Só você escrever Theo Borges aí no YouTube, você vai achar. Depois você vai pro Telegram, que o Theo fala sobre os jogos ali diversas vezes ali durante o live, né? Dá uma indicação ali para você. Não é tip, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Sempre que eu posso, eu passo uma visão dos jogos, principalmente na Alemanha, que é onde eu trabalho mais. Mas, pô, se você considerar tudo que eu falo ali como entrada, tá enrolado. Até porque o jogo pode começar a estar aberto, mas não necessariamente eu vou ter odd para entrar. Então eu vou estar olhando para talvez fazer alguma coisa no final, ou às vezes não fazer nada, né? Mas vale a pena sim. Eu tento ajudar, o pessoal até reclama que eu não tô falando nada, mas é que, pô, pausa de temporada europeia, na maioria das vezes é férias, né? A gente tem que descansar, a Tá com gente também tem que saudade, Theo, descansar. daquela pegada de jogos aí que a Pô, gente vai cara, ter agora? Também, velho. cara. Eu tava Também. assistindo ontem Flamengo e Grêmio, né? E aí, eu sou flamenguista, mas obviamente depois de tantos e tantos e tantos anos assistindo futebol, pô, o Gabigol fez o gol e eu tô olhando pra televisão lá como se nada tivesse acontecendo. E minha mulher falou: você não comemora mais? Mas, cara, é tanto futebol que a gente assiste, mas tanto futebol. Assim, nesse ponto eu não tenho saudade, que é muito jogo, cara. Final de semana é uma loucura. Porrada, Mas né? a gente já tá com o olho ali treinado para olhar e o que eu não gosto, tá? É falar de futebol longe do escritório. Puta, isso é chato pra caralho. É você, pô, ir sei lá, sentar pra tomar uma cerveja com um amigo, ou então visitar a família e o pessoal acha, pô, ele trabalha com aposta, então ele só quer falar sobre futebol. Porra, eu detesto. Por Não. quê, cara? Porque você não aguenta mais. Você não aguenta mais. Então eu tô com saudade do trabalho, mas é muito jogo, então. Depois de tantos anos, né, cara? É Pô, verdade, tô indo né? pro meu 13º ano, eu não. Sei lá, cara. Os, pra mim, o sábado não é mais o mesmo, né, cara? Sem ter aquela. Não, Nossa, é muito estranho. Pra mim, sábado é o dia que me pega mais, Theo. é Que é muito muita loucura, esquisito. né? Você tá louco ali pra. Tem nada, né? Eu fiquei meio sem rumo, né? Aproveitei pra jogar um futebolzinho, fazia muito tempo que eu não jogava, gostei de jogar todo sábado. Agora já vai seguir. Inclusive, esse final de semana tem. Você já tá voltando a Liga Belga, né? Não sei se o Theo acompanha, mas Nossa, cara. O volta a pessoal Liga não Belga. deixa. Quando eu trabalhava ainda com o pessoal no Discord, eu não sei se esse ano eu vou fazer isso ainda, mas eu sempre que eles falavam assim, oh, tem um jogo aqui na Bélgica que tá uma delícia. Sempre que eu ia, dava 0-0, Gabi. Então eu tenho evitado, né? É, Mas faz assim, eu parte. tô com expectativa boa. Vou tentar acompanhar mais Premier League esse ano, que é uma competição Boa. que eu não dei tanta atenção nos últimos anos, o pessoal cobrava muito também. Eu não consigo o MLS, todo mundo pede. Por quê? Porque MLS é um negócio meio aleatório de horário, né, velho? Às vezes o jogo acontece 11 horas da noite, mas aí Tem tá jogo lá duas da escrito tarde no assim. sábado. Aí tá lá escrito assim, jogo atrasado. Eu falo, como assim? Às vezes os É. caras demoram para entrar em campo, tipo um show. Eu falo, pô, não é possível. E eu durmo cedo pra caralho, já tô. E o Essa, Arabão? Vai de Arabão? O Gabi, que eu tentei acompanhar os jogos do time do Cristiano Ronaldo, mas ó, é duro, hein? Nossa, cara. Não sei como é se eles vão melhorar agora, mas todo mundo vai pra frente, ninguém defende, é uma doideira, É aí uma toma doideira, gol. né? Eu Pô, acompanhei pelo amor de alguns. Deus. Não sei, Mercado cara, não pouca sei. liquidez ainda, né? E tal. Talvez cresça a liquidez agora na MLS também É, por causa do Messi, mas não dá também pra ficar atrelando competição só por causa de jogador, né, velho? é. Porque a gente esquece dos outros jogos, os outros jogos também. Sim. Puta merda, cara. Você imagina, você vai para fazer
O árabe, você tem agora o Al Nassr, né? O Al Hilal e o Ittihad, que foi o campeão. Uhum. Eu acho que é só esses três. O Não sei se Al-Ahly dá pra fazer também, muito. né? Do Firmino, o Mendy, Ah, pronto. Esse é o novo né? agora que chegou. É. Esse daí que subiu Que eu da fiz segunda. muito no ano passado, o Campeonato de Israel, que eu não dava tanta atenção assim, mas jogos do Beersheva, do Tel Aviv e do Haifa são bons. O Egito, com o Al-Ahly também, do Egito, que foi campeão da Champions africana. O time também arrebentou. Ele não foi campeão invicto porque ele tomou a carimbada de faixa do segundo colocado, já era campeão. Mas muito bom time. Acho que dá para ficar de olho. Agora, o resto, cara, do submundo, eu tenho evitado muito, Gabigol. Assim, eu Sim. gravo planejamento esse ano, eu coloquei na cabeça que eu ia gravar planejamento todos os dias. Geralmente, intervalo de temporadas, eu sumia do mundo do YouTube, né? Mas, ó, tem uns campeonatos que são muito loucos, cara. Tá doido. Pô, Eu gosto de campeonato da fazer o Polônia. dinamarquês, eu gosto de fazer. É, Eu gosto muito de puta, cara. dinamarquês. Sueco, eu já Você peguei uma fazer época um melhor de uma aula. planejamento num jogo de grade, igual hoje a gente tá gravando aqui numa quinta-feira. Então, uma merda de grade, cara. E assim, é curioso porque a gente não quer ficar dando dica pro cara se ferrar, né, meu? Porque, pô, fala sério, você Lógico. vai fazer playoff da Conference League. A Conference League já é uma galera de quarta colocação dos Já é um campeonatos mais playoff, né? É uma aleatórios. competição de playoff, né? Exatamente. Então, pô, é muito difícil, cara, muito difícil. Difícil. Mas tem gente que gosta. Eu vou mais pelo entretenimento, né? Às vezes eu prefiro gravar para alertar o cara para não fazer do que incentivar ele a fazer alguma coisa, porque é muito difícil ter informação. Vocês viram aqui a gente falando da Bundesliga 2? Pô, tô 10 anos aqui. Então todo dia eu consumo essa porra, todo dia eu tenho um vício, às vezes, de assistir os 6 jogos que tá passando no sábado, ou os 4 jogos que estão passando. Na última rodada, eu abro os 9 jogos ao mesmo tempo, sabe? Então, eu tenho isso já programado, de gostar da competição, de se interessar. Agora, se você não afunilar em competições para você conseguir entender contexto, característica, cara, é muito difícil. Se você quiser fazer tudo, Fato. é muito complicado. Muito complicado. Porque até você pegar o jeito da competição, das características dela, é só porrada. Sabe? Quem trabalha match odds tem que filtrar para entender competições que tenham características de times que têm mais posse, de equipes que têm um PPDA maior para não deixar para deixar o adversário às vezes tocar muito a bola, para conseguir ver um favorito muito pressionando demais e tendo muita posse. Mas tem competição igual a Bundes 2 onde você não vai ver isso. Então você tem que se adaptar. Por isso que, se a gente for falar de saúde mental para quem aposta, para quem faz trade, o melhor é você ter competições filtradas, equipes filtradas, para que você tenha mais tempo com a sua família, para que tem dias que não tem a sua competição, você não vai trabalhar, e pô, para você conseguir Exatamente. viver. Agora, se você quiser fazer todo dia, cara, a tendência é que você não ganhe dinheiro. Essa é a real. Todo dia tem jogo de futebol, mas às vezes aquele jogo não é para você, e se você quiser fazer tudo, velho, esquece, vai dar merda. Tá lascado, né? Então, é isso, ó. Recado dado aí do Theo. Obrigado, Theo. Obrigadão Valeu, mesmo de Gabi. coração aí por essa aula aí. Obrigado você. E que a gente tenha uma ótima temporada, né? Pô, se Promete Deus muito essa quiser, cara. temporada. Expectativa é a mãe da merda? Ainda é, né? Eu ia falar isso, criar pouca expectativa para não se surpreender Eu negativamente, queria né? que você falasse essa frase, eu achei que você ia falar, É. então por isso que eu puxei o Não, gancho aqui. não, criar expectativa, cara, é muito ruim. Vai ser eu sempre penso assim, vai ser uma temporada normal, se Deus quiser, nem para cima nem para É, baixo. foi Fique normal, já tá bom. e já tá bom demais. Não criar expectativa. E tentar não cair nas pegadinhas, não cometer os erros do ano passado, sempre. É Melhorar, isso. tentar evoluir sempre. Show. Galera, ó, segue o Theo aí Obrigado, hein? então. Obrigadão, Theo, tamo junto. Quem quiser criar uma conta na Valeu. Betfair, link aí na descrição. E é isso. Ó, vai ter vídeo de vários outros campeonatos aqui, logo menos no canal. Tamo junto, valeu. Falou.